E a eleição para presidente dos Estados Unidos terminou na madrugada do dia 5. E o clima de velório tomou conta da Rede Globo e dos jornalistas, quer dizer, os militantes. E o Donald Trump, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E os jornalistas e os veículos de mídia, eles não conseguiram esconder a sua insatisfação com a vitória do republicano. Eles previam um empate, né? Nos estados pêndulo, no voto popular, e isso não está acontecendo. Está havendo uma maré vermelha, né? Inclusive com a conquista do Senado. Então, agora, mais uma vez, subestimaram os eleitores republicanos. Muita gente deve estar com medo com a volta de Trump na Casa Branca, principalmente a esquerda brasileira. Veículos de comunicação, ditadores como Maduro. Com a vitória do Trump, isso não impacta só a política interna dos Estados Unidos. Isso é uma virada de chave com uma mudança na geopolítica internacional, alterando muito a configuração política de outros países, inclusive aqui no Brasil. Eu mesmo, em outro vídeo, disse que Bolsonaro continuaria inelegível, mas com a eleição de Trump, isso pode mudar. Ainda mais que Lula estava na torcida por Kamala e ainda chamou Trump disso. Lula deve estar bastante desconfortável. Imagina se fosse Bolsonaro que desse esse tipo de declaração. A mídia cairia de pau em cima do Biruliro. E ainda tem democratas que estão lamentando a derrota de Kamala e dizem que se fosse o Biden, talvez o resultado poderia ser diferente. É claro que não. Se fosse com o Biden, o resultado seria ainda pior. O Biden, ele foi retirado das eleições porque ele não tinha mais capacidades físicas e nem mentais. E ainda ele chamou os eleitores de Trump de lixo. A Casa Branca teria alterado de forma ilegal a transcrição da entrevista de Joe Biden, em que o presidente americano chama os eleitores de Donald Trump de lixo. Segundo a agência de notícias Associated Press, a primeira transcrição registrou Biden dizendo que o único lixo que ele via flutuando por aí são os apoiadores de Trump. Depois da repercussão negativa, a fala divulgada pela Casa Branca trocou a palavra apoiadores por apoiador. O objetivo seria dar a entender que Biden se referia ao comediante que fez a piada sobre Porto Rico e não aos eleitores de Trump. A reportagem entrevistou 2 funcionários do setor de registros oficiais do governo e teve acesso a um e-mail interno confirmando que o presidente sabia da alteração. E a nossa mídia, militante como sempre, passando pano e vergonha. Quando é o lado que eles apoiam e sugerem, talvez pode ser, mas nunca é verdade. Sempre aquela tática de gerar a dúvida. E Trump, diferente do que aconteceu em 2020, ele conseguiu motivar muitos eleitores a votar nele antecipadamente. O que fez com que ele tivesse uma votação muito mais expressiva que em 2020. Isso também por conta da péssima gestão de Biden e de Kamala. E a esquerda americana, assim como a brasileira, persegue os seus adversários. E o Elon Musk, ele foi perseguido lá nos Estados Unidos. Igual estava sofrendo aqui no Brasil com o Xandão. Por isso o apoio todo dele a Trump. Sempre com um discurso voltado para a liberdade. Well, I mean, apart from the multiple Democrats saying that I should go, they want to put me in jail, take away all government contracts from my... Além dos vários democratas dizendo que eu deveria ir embora, eles querem me colocar na prisão, tirar todos os contratos governamentais das minhas empresas, nacionalizar minhas empresas, me deportar como um ilegal. E o Elon Musk já havia alertado a importância dessas eleições, que poderiam ser as últimas eleições livres, porque os democratas estavam articulando as censuras nas redes. E agora, muitas coisas que vinham acontecendo no Brasil, elas vão mudar. Por exemplo, essa treta / teatro que vinha acontecendo entre Maduro e o papai Lula, isso não vai vingar. E agora, com o Trump no poder, ele vai querer investigar muitas das coisas ao qual ele foi acusado. A história dele com a atriz, a tentativa de suborno sem pé e nem cabeça, tentaram deixar ele inelegível.
Ainda por cima, o promotor do caso é filiado ao Partido Democrata. E essa é a democracia que os democratas defendem: calar a boca dos seus opositores e apoiadores de seus adversários. Tentaram tirar Trump das eleições por vias judiciais e ainda atentaram contra a sua vida. Mas é bom eles chorarem por não ter conseguido isso. A verdade é que Donald Trump ele sai gigante dessas eleições e a esquerda está apavorada. Porque os republicanos têm a maioria no Senado e na Câmara. Estão em pânico. Foi ótimo Trump vencer. Põe freio momentaneamente nessas pautas woke progressistas e na tentativa democrata de censura das redes sociais. Temos mais 4 anos de liberdade. Mas essa foi mais uma opinião. Se você concorda ou não, deixa aí nos comentários. Dá um like, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal!